Boa noite a todos, meus amigos. Hoje me toca agradecer a oportunidade de apresentar esta pequena reflexão dentro do programa, de nosso pequeno programa de reflexões do Terço dos Homens. Nós vamos falar da Quaresma. Essa época anterior à paixão de Cristo, embora a Quaresma tenha dentro desses 40 dias a própria paixão de Cristo. Nós sabemos que termina o dia da ressurreição, o dia da Páscoa, e que esse dia da Páscoa é calculado de uma forma diferente pelo calendário lunar, né? O primeiro domingo após a lua cheia do equinócio de verão. Tudo para descobrir qual será o dia da Páscoa. Então temos 40 dias que já estão correndo e que para Cristo significou uma tomada de consciência dos passos finais da sua redenção. 40 dias para chegar na cruz, na morte e na ressurreição. Então, nós falamos que a Quaresma nos traz a lembrança da Igreja de penitência, oração, jejum, boas obras, tudo que nós deveremos praticar nesses 40 dias. Eu diria que o ponto principal seria a nossa própria conversão. Jejum de nossas paixões, como falava Fernando Riel, o fundador dos Missionários Ridentes, falava que nosso jejum deve ser das nossas paixões, de nosso orgulho, nossa vaidade, nossa incontinência, de tantas coisas. Esse é o material que nós devemos trabalhar em nosso jejum. Oração, boas obras, generosidade com os outros, fazer possível a generosidade da qual somos capazes. Ser generosos na medida de que somos capazes de usar a nossa generosidade, seja para visitar um doente, seja para dar uma ajuda até material a um necessitado, seja para me reconciliar com um irmão ou com um amigo do qual estou afastado ou com o qual tive algum problema. Momento de penitência, momento de me aproximar. O principal é, penso eu, essa conversão que nós temos que vivenciar continuamente. Não é uma conversão ao catolicismo, porque já somos católicos, mas sim uma conversão que me leve a dar um passo mais decisivo ante o plano de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. Ele, na sua cabeça, quando olha para nós, imagina a gente seguindo um plano. Igual que a gente que é pai de família, quando enxerga um filho pequeno, também tem um plano para esse filho pequeno. Quando ele crescer, né, que ele consiga, de repente, uma boa formação, né? Nosso Pai Celestial também nos enxerga e nos imagina nos aproximando
a um plano que Ele imagina para nós e que é um plano que não falha, não deverá falhar se nós olhamos e perguntamos para nosso Pai se Ele pode nos lembrar, sempre que possível, qual é o caminho desse plano. Muito bem, eu como catequista da Crisma, eu vou falar com vocês como se vocês fossem uma turma da catequese da Crisma. E tem gente aqui que está na catequese da Crisma. Tem gente que está e gente que esteve, né? Muito bem. Na catequese da Crisma eu coloco uma parábola de monitor, de catequista, que se chama O Homem Morador de Estação. Então, é um homem que vive na estação do metrô. Ele vê normal ele passar os dias, os meses, os anos morando dentro da estação do metrô. Às vezes, essa pessoa chega na plataforma, perto da linha amarela, espera o trem chegar, o trem abre a porta, ele fica olhando, passa um tempo, o trem fecha a porta e vai embora e ele não entra. O homem de estação vive praticando essa situação de nunca pegar o trem. O trem é Deus, a estação é a vida. E o trem é o próprio Deus, que abre a porta, nos convida a entrar e aguarda nosso gesto de generosidade, de coragem, para fazer possível passar daquela linha amarela e entrar naquela composição. Mas o homem morador da estação não faz isso. Ele continua pensando que talvez um dia, se Deus quiser, ele vai dar esse passo, passar da linha amarela. Estamos falando de uma forma de conversão, não é uma conversão a outra religião. Nós queremos continuar sendo católicos. Estamos falando de um novo passo que me afirme em um caminho mais próximo de Deus. É uma situação que tem um certo parecido com aquele diálogo de Cristo com o jovem rico, né? Todos lembramos, o jovem rico chegou no Messias para lhe perguntar que seria necessário para ele se salvar. E Jesus olha para ele e fala: cumpra os mandamentos. E o jovem falou: bom, eu já faço isso, né? Eu sou de uma família judaica, né? Em casa fomos educados na religião judaica e eu sou cumpridor dos 10 mandamentos. E então, quando ele entende que o pedido direto do Messias é: para eu me salvar, deverei cumprir os mandamentos, ele acha pouco. E Cristo entendeu. Você acha pouco? Falou o Salvador, né? Você quer ser perfeito. Você quer outro estágio. Então, se você quer ser perfeito, deixa tudo e segue-me. Então, é
é uma situação que nós temos que pensar. 2 níveis. Procuro apenas a minha salvação, cumprir os mandamentos. Mas não podemos pensar, acho pouco, pensei que teria uma meta mais desafiadora, e efetivamente tem uma meta mais desafiadora, seguir a Cristo. E naquela situação, o jovem rico entendeu a resposta: deixa tudo e segue-me. Seria um passo de conversão. Por isso que o homem da estação fica com receio, né? Quando encontra uma situação onde Deus pede para entrar. Às vezes nós passamos por isso. Ficamos com receio, com certo temor de atender a Deus. Aonde vai me levar? É o mesmo que pensou o jovem rico, né? Nós vamos viver de quê? Eu vou largar tudo, vou te seguir. Vamos viver quê? Que não faremos amanhã, né? E Cristo não tem resposta para isso, apenas tem uma resposta: segue-me. Então, pensemos se realmente estamos preparados para falar um sim, quando Deus nos abre a porta do vagão, né, dessa composição do metrô que está para mim. Ele parou e abriu a porta para mim. E Deus está em seu interior, torcendo para que eu entre, com coragem, com confiança. Essa é uma forma de entender a conversão. Me colocar em mãos de Deus e que Ele me leve da mão. Muito bem. Voltamos a falar da Quaresma. 40 dias contados em uma contagem regressiva que começa com esse domingo após uma lua cheia do equinócio de verão, né? Para chegar no dia da Páscoa. Cristo sobe a Jerusalém em um ambiente típico da época. Era a época do rei Herodes o Grande. Lembrando que o rei Herodes o Grande foi aquele que mandou matar as crianças recém-nascidas quando o Senhor era um menino, quando era menino Jesus. Herodes o Grande teve que se certificar de que esse rei não cresceria e mandou matar os chamados santos inocentes, como nós temos nos primeiros capítulos dos evangelhos que fala da sua vida. Esse era o rei Herodes, o chamado Herodes o Grande, um rei com um território enorme, cruel, despiadado. A subida a Jerusalém está, por um lado, tendo presente o domínio dessa autoridade judaica e, por outro lado, o domínio da dominação romana. Era um país sujeito ao domínio romano. Então, era um ambiente de tensão. Podemos somar a tensão do mundo religioso, da autoridade religiosa, né, dos doutores da lei. Temos um rei cruel, temos um dominador romano e temos também a autoridade religiosa da época. Era uma época difícil. E ainda o Cristo, nosso Salvador, tendo presente qual era o significado dessa subida
subir a Jerusalém, a última subida, para entrar na reta final da sua paixão. Essa é a quaresma que nós podemos rever uma e outra vez. A chegada em Jerusalém, como nós sabemos, a preparação do desfile da entrada triunfal em Jerusalém, usando um jumentinho que nunca tinha sido montado. Depois, a preparação da sala onde seria celebrada a Páscoa, o jantar da Páscoa, que era o jantar que Cristo celebrava com seus discípulos nos anos da vida pública. Era a Páscoa judaica. A última ceia aconteceu na celebração de uma ceia de Páscoa judaica, seguindo a tradição conforme o que está escrito no Êxodo, no livro do Êxodo, com a preparação do cordeiro, o pão sem fermento, as ervas amargas, todo o ritual, toda a receita perfeitamente detalhada no Êxodo. Esse jantar estava preparado. E assim aconteceu. Entrada triunfal em Jerusalém, celebração do jantar da Páscoa, onde ele instituiu a Eucaristia, embora os discípulos, quase esse fato passou despercebido, porque pouco sabiam eles sobre a Eucaristia, embora já tinha sido falado, no famoso discurso de Cafarnaum sobre a Eucaristia, onde Cristo perdeu 72 discípulos, quando ele falou de comer seu corpo e beber seu sangue. Seus seguidores ficaram escandalizados e abandonaram a comunidade que estava crescendo. De novo, Cristo volta a falar, volta a fazer o ritual da Eucaristia na última ceia, na bênção do pão e no fim do jantar, a bênção do vinho, o pão significando seu corpo e o vinho significando seu sangue. Todo mundo atendeu, todo mundo comulgou por primeira vez, Os discípulos fizeram sua primeira Eucaristia nessa ceia, que era uma ceia da Páscoa judaica e que para nós se tornou referência fundamental da paixão de Cristo. O que Cristo estava passando era a mensagem central de sua doutrina, morrer na cruz. Cantaram os salmos e saíram para o horto. O horto era frequentado, pela comunidade, Depois do jantar, todos iam para o horto fazer oração, disfrutar talvez um pouco, do lugar antes de se recolher. Aquela noite seria diferente. O Horto das Oliveiras se apresenta como o portal da paixão. Últimos momentos de liberdade de Cristo. A partir daquele dia, daquela noite, ele seria preso, a prisão violenta que ele sofreu, como se fosse um malfeitor, e que nós todos lembramos, com a intervenção de Judas, e entramos em um momento difícil, extremamente difícil da pessoa de Cristo, quando ele, em oração ante o Pai, seu suor cai no chão como gotas de sangue. E ele
pergunta para seu pai se é possível que passe este cálice, mas seja feita a tua vontade. Começam a acontecer rapidamente, se precipita toda essa situação, sem os discípulos entender. Eles foram pegos de surpresa. Apenas Cristo sabia o que estava acontecendo. Ele é preso e ele é levado ao julgamento. E nessa situação do julgamento temos 4 situações. Um julgamento religioso, que é o do Sinédrio, quando ele foi levado ante Caifás, julgamento religioso, ele foi condenado. O segundo julgamento foi o julgamento romano, ante Pilatos. Ele também foi condenado. Terceiro julgamento, poderíamos chamar o julgamento político, ante Herodes. Agora Herodes Antipas, não Herodes o Grande, já tinha morto na época. Herodes Antipas, um dos filhos do Herodes o Grande. Aquele que mandou degolar a João Batista em uma festa de aniversário, como todos podemos lembrar. Herodes Antipas achou interessante, nunca tinha se encontrado com Jesus, só que Jesus não respondeu às suas perguntas. E ele se decepcionou e devolveu nesse terceiro julgamento, que eu chamo de político, a Pôncio Pilato. E, por fim, o quarto processo, a quarta condenação, a popular. Cristo foi condenado pelo povo, que gritava, crucifica-o. Então, tudo isso Jesus passa sozinho. Seus discípulos tinham se retirado e ele passa a ser castigado antes de ser conduzido à cruz, açoitado. Lembro de Isaías, que relata o sofrimento do Messias 700 anos antes. Já Isaías fala do sofrimento do Messias prometido, quando ele fala, ele se deixou levar como uma ovelha que, sem resistir, se entrega nas mãos do seu tosqueador. Frase de Isaías. Retrata bem a mansidão de Jesus nesse processo. Ele não resiste à prisão, não resiste a nenhum castigo. Bom, até hoje parece difícil entender como Jesus não morreu antes, né, no caminho da cruz, o castigo, né, que ele recebeu antes de receber aquela coroa de espinhas e antes de receber a sua cruz. Já era para ter morto, porque era impossível resistir a tanto ferimento, a tanto maltrato. Chegamos na cruz, ele é crucificado na frente de sua mãe um pouco afastada, com as mulheres que serviam a Jesus e o discípulo amado João. Jesus salva ao bom ladrão, que está sendo crucificado com ele, e se despede ante seu Pai, entregando sua alma. Estamos chegando no fim. Último suspiro de Cristo na cruz e a sua sepultura, como nós sabemos, 3 dias de escuridão, né, onde os discípulos não sabiam o que pensar, porque Cristo já tinha explicado para eles que
aconteceria dessa forma, eu ressuscitarei ao terceiro dia. Lógico, eles não só vieram lembrar disso mais tarde. Cristo ressuscita e tem dificuldades para se mostrar ressuscitado. São necessários 40 dias de aparições, onde Cristo escolhe como momentos onde ele aparece primeiro a Maria Madalena, que foi premiada, a primeira pessoa que viu a Cristo ressuscitado. Depois aparece aos discípulos em um lugar, em outro. Tem a famosa passagem dos discípulos de Emaús, e tem uma passagem especial, né, que é a que eu vou contar um pouco mais tarde. Então, nós estamos dando uma olhada no modelo que Cristo nos deixa. Qual é o modelo para nós? Qual é o modelo da cruz? Nós vamos passar por essa mesma cruz? Não. Nós não vamos passar pelo modelo da cruz de Cristo, seria impossível. Também nós não vamos ser pregados em um madeiro, mas nós temos que entregar a nossa vida. A nossa conversão é um caminho de entregar a nossa vida, seguindo nos deixando levar da sua mão. E então vamos ajudar a entender isso com a ajuda de Fernando Rielo, fundador dos Missionários Ridentes. Como eu serei capaz de me ajustar a esse plano de Deus? Fernando Rielo tem um princípio de poucas palavras que diz que Deus age na pessoa com a pessoa. Deus age na pessoa com a pessoa. Quer dizer que Ele conta com a gente. Isso significa usar duas energias. A energia de Deus, quando age com uma pessoa, que tem que coincidir com a energia que essa pessoa vai colocar para que se forme uma sinergia, a soma de duas energias, para que Deus se mantenha em seu ato, que Deus não tenha interrupção. Deus age na pessoa com a pessoa. Se vamos no Evangelho para ver se isso realmente acontece, podemos descobrir nos milagres que é a energia de Deus, é a sua forma de atuar. A energia de Deus é a sua graça, seus dons, a sua força. E a nossa energia, principalmente, é a nossa fé. Então vamos ver aquele milagre famoso da cura da mulher com fluxo de sangue, que era uma mulher que já tinha esgotado todos os seus recursos, não tinha mais dinheiro. Era uma mulher que tinha posses, mas que tinha gasto tudo à procura de médicos. Já estava totalmente signada para fazer. E ela decide se aproximar ao Messias. E ela pensou: eu não posso me juntar na multidão, porque a própria lei judaica me impede, eu sendo uma doente, me colocar no meio das pessoas, porque eu sou uma doente, de certa forma condenada por
meus próprios pecados que provocaram a minha doença. Eu não posso me apresentar ante o Messias para pedir a sua cura. E ela pensou, nem preciso. Eu apenas vou tocar na orla de seu manto e eu vou ficar curada. E nós sabemos que essa mulher se meteu lá na multidão, que não deveria estar lá porque era impura, impura por doente, doente por pecadora. Mas ela chegou em meio da multidão e tocou na túnica. E, curiosamente, o Messias sentiu que uma graça tinha saído dele, uma energia, né? E perguntou, quem me tocou? E seus discípulos que estavam do lado falaram para ele, bom, quem te tocou? Você está sendo carregado por uma multidão. Devem ter dezenas de pessoas que te tocaram. Cristo fala, não, uma graça saiu de mim. A graça foi a cura da mulher. A mulher caiu por terra, se identificou ante Cristo. E nós vemos aqui esse fenômeno do agir de Deus. Deus age na pessoa com a pessoa. Por um lado temos Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, todo misericordioso. E por outro lado temos uma pequena mulher, mas ela colocou a sua fé, a sua energia, seu pequeno tesouro. Ela sabia o valor do que ela tinha dentro. Ela falou, eu vou usar a minha fé, é a minha parte. E então vemos que é atendida essa condição. Deus age na pessoa, com a pessoa. Quer dizer que se essa mulher não tivesse usado a sua fé, nada teria acontecido. O milagre não estaria no Evangelho. Igual que não estaria o milagre da cura do cego de Jericó, que ele não se aproximou de Jesus tocando na orla, se aproximou a Jesus porque ele gritou, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. O Bartimeu foi levado à presença de Jesus. E o Bartimeu tinha também seu tesouro, né? Ele que vivia naquela encruzilhada do caminho de Jerusalém, né? Jericó está no caminho de Jerusalém. Cristo subia, né, do Jordão para Jerusalém. E lá estava o cego de Jericó, encostado em uma encruzilhada, empoeirado, esquecido. Mas ele ouviu que estava passando uma multidão e perguntou, o que está acontecendo? O que está acontecendo é o Messias está passando e tem uma multidão atrás dele. E ele falou, é hoje. Começou a gritar e foi ouvido. Inclusive o Evangelho fala que falavam para ele, cala a boca, está atrapalhando. E ele insistia em gritar. Foi levado à presença do Messias e Jesus perguntou para ele, o que você quer? Eu quero ser curado, eu quero enxergar. Que é o que fala Cristo? Seja feito conforme a tua fé. É como se falasse, você manda. Você manda. Será feito o que você quer pela tua fé. Deus age na pessoa, com a pessoa. Deus
coloca a pessoa em primeiro lugar. Quem faz possível o milagre acaba sendo a pessoa. O milagre é feito pela fé da pessoa. É um modelo do que nós temos que levar em conta. O milagre da nossa caminhada pelo caminho da perfeição é um milagre contínuo, onde Deus age em mim e eu ajo com Ele. Se converte em uma caminhada compartilhada, onde Deus põe a sua vontade e eu ponho a minha fé. Sempre que eu conseguir essa sinergia, com certeza terei feito mais um milagre. É um milagre de ir junto. Eu coloco isso antes de terminar. Nós estávamos falando da ressurreição, e então o quadro da ressurreição, para terminar esta pequena reflexão, eu escolhi aquela passagem do Evangelho do capítulo 21 de São João, que é da ressurreição. Uma daquelas aparições. Aparição em uma madrugada no lago Tiberíades. Vamos imaginar essa cena que a mim sempre me chamou muito a atenção. O Evangelho de São João, capítulo 21. Uma madrugada, Jesus na praia vê chegar os discípulos em uma noite de pesca mal sucedida, porque não deu certo, não conseguiram pescar nada. Deus pede para eles tentarem de novo e enchem a rede. O importante é que na hora de eles chegarem na praia, ele pede para trazer alguns peixes. E o quadro é o seguinte: Jesus na praia, com o fogo aceso, uma grelha, uma brasa, um pão sendo feito na brasa, e os peixes que estavam chegando, os peixes que seus discípulos trouxeram. Se imagina essa cena. Fala o Evangelho que ninguém perguntou quem era ele. Todo mundo sabia que era o Senhor que estava esperando eles. Mas ninguém perguntou nada, ninguém falou nada. Eu imagino essa cena de todos em silêncio, comendo o que Jesus preparou como refeição. Um pão e um peixe feito na brasa. Acredito que o sentimento desses discípulos foi de gratidão. Eles se sentiram perdoados depois da paixão, onde Cristo ficou sozinho. Eles se sentiram perdoados, amados, recuperados. Sempre será a imagem final da ressurreição, entre tantas outras passagens, que estão explicadas no Evangelho. Falta falar do plano B. O plano A é o que nós já vimos, a redenção, a subida a Jerusalém, a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. O milagre da redenção, esse é o plano A. Nós vivemos apoiados pelo plano A, instruídos pelo plano A. Falta o plano B. O plano B acontece, ele é manifestado por Cristo antes de fazer a sua ascensão. A última no último discurso que está no
no Fatos dos Apóstolos. Fatos, como se fala em português? Atos. Primeiros capítulos, né, dos Atos dos Apóstolos, no segundo capítulo está narrado a ascensão do Senhor. Ele reúne seus discípulos, tem o discurso final, que é o discurso antes de ele ser levado para os céus, ou ele mesmo por si próprio subir para os céus, e ele dá a seguinte instrução: não se dispersem, se mantenham juntos, vão para Jerusalém, esperem que eu vou mandar o Espírito Santo. Esse é o plano B. E falou: vocês irão a evangelizar o mundo e vocês darão testemunho de mim até os confins da terra, mas antes esperem pela chegada do Espírito Santo. Esse é o plano B, é o nosso plano, é o plano onde nós estamos inseridos. Nós estamos dentro de um plano B, como se tivesse acontecido esse discurso ontem. Passaram 2000 e poucos anos. É o mesmo plano, tem a mesma urgência, o mesmo pedido, tem a mesma relevância. O plano B ficou para nós com a ajuda do Espírito Santo. Nós recebemos no batismo, mas principalmente, como a igreja entende hoje, recebemos na confirmação, na crisma. O plano B, nós temos o plano B. Se queremos nos alinhar nesse espírito de conversão, temos que nos alinhar com o Senhor. E isso é tudo, meus queridos amigos. Eu amo todos vocês. Amém. Queria agradecer a todos, então, pela presença e convidar vocês também para o dia 27. Vamos ter a reflexão sobre o ano jubilar. Obrigado a todos e boa noite.